Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos perceber que, assim como vivemos isso na época da pandemia, muitas vezes precisamos nos separar como um cuidado com o outro e conosco. Levítico, capítulo 12. O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante 7 dias. E como nos dias da sua menstruação, ficará impura. E no 8º dia o menino será circuncidado. Depois ela ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumpridos os dias da sua purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará o sacerdote à porta da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício diante do Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Essa é a lei a respeito da que der à luz a um menino ou uma menina. Mas, se suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará pura. Vamos emendar no 13. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando uma pessoa tiver na sua pele inchação, pústula ou mancha lustrosa, e isso se tornar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos. O sacerdote examinará a praga de pele, e se os pelos da praga se tornarem brancos e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará a pessoa e declarará impura. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e os pelos não se tornaram brancos, então o sacerdote encerrará por 7 dias a pessoa que tem a praga. No 7º dia, o sacerdote a examinará. Se na opinião dele a praga tiver parado e não se espalhou na pele daquela pessoa, então o sacerdote a encerrará por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará outra vez. Se a lepra se tornou pálida e não se espalhou na pele, então o sacerdote a declarará pura. É apenas uma pústula. A pessoa lavará as suas roupas e estará pura. Mas se a pústula se espalha muito na pele, depois que a pessoa se mostrou ao sacerdote para sua purificação, terá que se mostrar outra vez ao sacerdote. Este a examinará, e se a pústula tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É lepra. Quando uma pessoa tiver praga de lepra, será levada ao sacerdote. Este a examinará, e se houver inchação branca na pele, a qual tornou brancos os pelos, e houver carne viva na inchação, é lepra crônica na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Não encerrará essa pessoa, porque está impura. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele da pessoa que tem lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este a examinará. Se a lepra cobriu toda a carne, o sacerdote declarará que a pessoa tem a mancha, está pura. A lepra tornou-se branca, a pessoa está pura. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será impura. Ao ver a carne viva, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. A carne viva é impura, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então a pessoa virá ao sacerdote, e este a examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará que a pessoa que tem a praga está pura. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa,
de um branco que puxa para o vermelho, a pessoa terá que se mostrar ao sacerdote. O sacerdote examinará a inchação, e se ele parece mais profundo do que a pele, e os seus pelos se tornaram brancos, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É praga de lepra que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelos brancos, e ela não estiver mais profunda do que a pele, porém pálida, então o sacerdote encerrará essa pessoa por 7 dias. Se a inchação se espalhar na pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se espalhando, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, declarará que a pessoa está pura. Quando na pele houver queimadura de fogo e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, de um branco que puxa para o vermelho ou para o branco, o sacerdote a examinará. Se os pelos da mancha lustrosa se tornam brancos e ela parece mais profunda do que a pele, é lepra que brotou da queimadura. O sacerdote declarará que a pessoa está impura, é praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar e não houver pelos brancos na mancha lustrosa e não estiver mais profunda do que a pele, mas for de cor pálida, o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias. Depois, no 7º dia, o sacerdote a examinará. E se a mancha tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se espalhar na pele, mas se tornou pálida, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura, porque é cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver praga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais profunda do que a pele, se nela houver pelos finos amarelados, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É micose, é lepra da cabeça ou do queixo. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da micose, achar que ela não parece mais profunda do que a pele, e se nela não houver pelos pretos, então o sacerdote encerrará a pessoa que tem praga de micose por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a micose não tiver se espalhado e nela não houver pelos amarelos, e a micose não parecer mais profunda do que a pele, então a pessoa será rapada. Mas não se rapará a micose. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará a pessoa que tem a micose. No 7º dia, o sacerdote examinará a micose. Se ela não tivesse alastrado pela pele e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura essa pessoa. Ela lavará suas roupas e estará pura. Mas se a micose, depois da sua purificação, tivesse espalhado muito pela pele, então o sacerdote a examinará. Se a micose tivesse espalhado na pele, o sacerdote não precisa procurar pelos amarelados. Está impura. Mas se na opinião do sacerdote a micose parou e pelos pretos cresceram nela, a micose será sarada. A pessoa está pura e o sacerdote declarará que ela está pura. E quando um homem ou uma mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote examinará a pessoa. Se na pele aparecerem manchas pálidas, brancas, é uma pequena ferida branca que brotou na pele. A pessoa estará pura. Quando os cabelos do homem lhe caírem à cabeça, é calva, contudo, está puro. Se lhe caírem na frente da cabeça, é anticalva, contudo, está puro. Porém, se na calva ou na anticalva houver praga branca que puxa para o vermelho, é lepra, brotando na calva ou na anticalva. O sacerdote examinará o homem, e se a inchação da praga na sua calva ou anticalva está branca, puxando para o vermelho, como parece a lepra na pele, aquele homem é leproso, está impuro. O sacerdote declarará que ele está impuro, a sua praga está na cabeça. As roupas do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos deixados, sem pentear. Com a mão sobre a boca gritará: impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só. A sua habitação será fora do arraial.
Quando também em alguma roupa houver praga de mofo, roupa de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama de linho ou de lã, em couro, em qualquer objeto feito de couro, se a praga for esverdeada ou avermelhada na roupa, na pele, na urdidura ou na trama, ou em qualquer coisa feita de couro, é praga de mofo e deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então, no 7º dia, examinará a praga. Se ela tivesse alastrado pela roupa, na undidura ou na trama, seja no couro, seja qual for a obra em que se empregue, é mofo que se espalha, isso é impuro. Ele queimará aquela roupa, seja a urdidura, seja a trama de lã, de linho ou qualquer coisa feita de couro, em que se acha a praga, pois um mofo que se espalha. Tudo deverá ser queimado. Mas se o sacerdote examinar e a praga não tivesse espalhado na roupa, nem na urdidura, nem na trama, nem qualquer coisa feita de couro, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa que havia praga, depois de lavada, se a praga não mudou a sua cor nem se espalhou, está impura. Terá que ser queimada com fogo. É mofo que se espalha, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha e essa se tornou pálida depois de lavada, então rasgará aquela parte da roupa do couro, da urdidura ou da trama. Se a praga ainda aparecer na roupa, quer na urdidura, quer na trama ou qualquer coisa feita de couro, é mofo que se espalha. Com fogo terá que ser queimado aquilo que está a praga. Mas a roupa ou qualquer coisa feita de couro que você lavar e de que a praga desaparecer, deve ser lavada mais uma vez e estará pura. Esta é a lei a respeito da praga de fogo na roupa, de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa feita de couro, para se poder declará-las puras ou impuras. Assim como na época do Covid, tivemos tantas incertezas, tanta falta de informação sobre aquilo que estava acontecendo, sobre os perigos, sobre o que poderia causar na vida das pessoas. E aí a decisão foi de isolar, separar. Quanto mais separadas as pessoas estivessem, melhor, mais seguras elas estariam. A gente pode olhar para esse texto e perceber isso, sendo que aqui quem fala é aquele que sabe de todas as coisas, é aquele que sabe exatamente quais são os problemas que podem ser causados. Então veja só, no capítulo 12 ele começa com cuidado com a mulher após o parto. O resguardo que nós temos até os dias de hoje, ele já foi estabelecido aqui em Levítico. A mulher precisa ficar um tempo separada, um tempo sem contato, um tempo de cuidado, até que ela esteja completamente restabelecida. Se isso não tivesse sido definido por Deus, você imagina ali naquela cultura, com falta de informações, naquela sociedade ainda tão sensível a esse tipo de informação sobre saúde, sobre recuperação, sobre medicina. Imagina que o homem poderia querer a mulher de volta às suas atividades. Teve o filho, um dia, 2 dias, de volta às suas atividades. Vamos lá, mulher, vamos dar conta das suas coisas. E aqui Deus traz esse cuidado com a mulher. Não, a mulher após o parto, ela ficará em repouso. Ela precisa ficar separada. Assim também ele faz em relação às doenças contagiosas. Tudo que ele trata aqui no capítulo 13, desde as doenças de pele até o mofo, que não tem nada a ver com uma doença física, mas que pode se tornar, tudo que pode ser contagioso está sendo separado, observado, colocado à parte. Para quê? Para o cuidado com aquele que possui e aquele
que está limpo, que está bem, que está saudável. É incrível isso, né? É incrível como o que vivemos hoje foi estabelecido aqui, em Levítico, pelo próprio Deus. Podemos confiar nele, sem dúvida. Ele quer o melhor para nós. Amém?